O relator, deputado Sérgio Sveiter, defendeu que a denúncia contra Temer não é fantasiosa e que há indícios, sim, indícios sérios de que o presidente cometeu crime e se envolveu em corrupção, crime de corrupção. Fábio Sveiter foi contundente no parecer pela aceitação da denúncia. Contundente, viu, Chico? O parecer do deputado Sérgio Sveiter foi dividido em duas partes. Primeiro, ele fez um resumo dos argumentos da acusação e da defesa e depois deu o voto dele. Sérgio Sveiter deixou claro que o que está em questão é a aceitação da denúncia e não o julgamento. A denúncia não é inepta. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia a Michel Miguel Elias Temer Lulia e a Rodrigo dos Santos Rocha Loures pela prática do crime previsto pelo artigo 317 caput, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Crime grave. Por ora, o que temos são indícios de autoria, o que, a meu sentir, enseja o deferimento da autorização. Desde logo, vale salientar que qualquer denúncia parte dos fatos disponíveis sobre a suposta prática do ato delituoso, cuja verdade real será revelada após o fim da instrução criminal. A questão sobre a qual me debrucei, principalmente, não foi acerca da existência ou não de elementos robustos, indiscutíveis, para condenar o presidente Michel Temer. Limitei-me, então, somente a examinar se há indícios suficientes para o recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. As provas concretas e necessárias para uma condenação são obrigatórias apenas ao final da tramitação do processo, quando do encerramento da obrigatória instrução processual. Mas para o recebimento da denúncia, bastam os indícios suficientes da autoria e da materialidade. O deputado Sérgio Sveiter explicou por que entende que o Supremo precisa julgar a denúncia contra o presidente. É preciso apurar o envolvimento do presidente Temer no suposto recebimento dos R$500 mil, com o envolvimento do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, também denunciado no mesmo inquérito que o presidente. Outro indício. É preciso apurar a regularidade do encontro do presidente Temer em horário inconveniente e a posterior entrega da mala com valor acima referido. Outro indício. Da gravação, é preciso descortinar se o seu conteúdo e os diálogos que ela contém são verídicos para que possam se transformar em provas concretas. Estamos diante de indícios suficientes de autoria e materialidade e por tudo que vimos e ouvimos, aspas, não é fantasiosa a acusação, é o que temos e deve ser apurado. A presente acusação contra o presidente Michel Temer é grave e ela não se apresenta inconsistente, frágil, desprovida de força probatória, aptas a possibilitar, pelo menos na minha ótica, que a nossa egrégia Casa Legislativa denegue a necessária autorização para que se instaure um processo penal. O relator afirmou que a gravação que Joesley Batista fez da conversa com o presidente Michel Temer é uma prova lícita, quer dizer, legal. Sobre a autenticidade com a devida vênia, indícios fortíssimos existem, pois o próprio presidente da República, salvo o melhor juízo, a reconheceu em pronunciamento em rede nacional. O Supremo Tribunal Federal já decidiu desde 1997, ou seja, há mais de 2 décadas, que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Sveiter argumentou que a gravação não violou a intimidade do presidente. Não houve qualquer violação de sua intimidade, como sustentado na defesa. O presidente atendeu o interlocutor Joesley Batista por livre e espontânea vontade. Recebeu o interlocutor Joesley Batista na qualidade de presidente da República na residência oficial. Mas recebeu no exercício do cargo e para tratar de assuntos públicos, não republicanos e sobre a política nacional. Nessas circunstâncias, não há nenhum valor ligado à intimidade da pessoa natural do presidente a ser preservado. O relator defendeu a tese de que, nesta fase do processo, o princípio a ser seguido é aquele que diz: em dúvida, beneficie-se a sociedade. O princípio do indúbio pro societate nos ensina e orienta de que, em determinada fase do processo penal, como no oferecimento da denúncia, deve-se inverter a lógica que usualmente adotamos, que é aquela no sentido de que a dúvida deve favorecer ao réu e não à sociedade. E sendo assim, ao receber os autos do inquérito policial, por exemplo,
e havendo dúvida e indícios mínimos que possam fundamentar a instauração da ação penal, devemos, respeitado aqui o hoje imprescindível e inatacável princípio do indúbio pro societá, deferir o pedido de autorização. Não podemos mais ignorar o papel da sociedade e da ampla defesa desta. O relator foi aplaudido quando recomendou que a Câmara autorize o Supremo a julgar se a denúncia de corrupção passiva deve ou não ser aceita. Tenho convicção de que o arquivamento sumário das graves acusações feitas pela Procuradoria da República e das graves revelações feitas no inquérito da Polícia Federal, sem que sejam devidamente aprofundadas e analisadas, não restabeleceria ao governo o vigor necessário para sairmos desta crise. Ao contrário, impedir os avanços das investigações e o seu devido julgamento seria ampliar perigosamente o abismo entre a sociedade e as instituições que a representam. Portanto, recomendo aos colegas desta egrégia comissão, em última análise ao plenário da Câmara, o deferimento de autorização com a tranquilidade que este caminho não representa qualquer risco para o Estado democrático de direito. O que temos aqui é o pleno funcionamento dos mecanismos que a Constituição Federal prevê para uma crise desta magnitude, sem manobras, sem arremedos que signifiquem o enfraquecimento de nossas instituições. Voto pela admissibilidade da acusação e pelo deferimento do pedido de autorização para instauração pelo Supremo Tribunal Federal de processo por crime comum contra o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Elias Temer Lula. É o meu voto. Para que o parecer de Sérgio Sveiter seja aprovado, é preciso que a maioria de pelo menos 34 deputados presentes na comissão vote a favor. Mas, independentemente do resultado, o relatório segue para votação no plenário da Câmara.